Que Jesus abençoe os propósitos do estudo de hoje, para que o entendimento se faça cada vez mais presente em nossas mentes e em nosso coração. Falaremos hoje sobre a importância de discernirmos o real sentido da educação. Para isso, começaremos com a pergunta 110 do livro O Consolador, feita a Emmanuel pelo Grupo Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. Vamos à pergunta. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E a resposta de Emmanuel: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. E a partir daí, nós utilizaremos algumas colocações do livro O Mestre na Educação, feitas por Pedro de Camargo Vinícius, que atuou durante sua última encarnação em trabalhos e como escritor de obras diversas, cujos temas sempre ressaltaram a importância da educação. Vamos então à leitura de alguns trechos importantes desse livro. Então ele fala: é preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada da educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. O intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Não basta ter coração, é preciso ter bom coração, disse Hilário Ribeiro, o educador emérito, cuja extraordinária competência pedagógica estava na altura da modéstia e da simplicidade que lhes ornam o formoso espírito. Razão e coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito, pois em tal importa o senso da vida. Descurar a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência, é erro de funestas consequências. Convém acentuar aqui que a consciência religiosa corresponde, nesse particular, ao fator principal da formação de caracteres. Já de propósito, usamos a expressão consciência religiosa, ao invés de religião, para que se não confundam ideias distintas entre si. Religiões há muitas, mas a consciência religiosa é uma só. Por essa designação entendemos o império interior da moral pura, universal e imutável, conforme foi ensinada e exemplificada por Jesus Cristo. A consciência religiosa importa em um modo de ser e não em um modo de crer. É possível que nos objetem, mas a moral cristã é tão velha e nada tem produzido de eficiente na reforma dos costumes. Retrucaremos dizendo: não pode ser velho aquilo que não foi usado. A moral cristã é, em sua pureza e em sua essência, desconhecida da humanidade. Sua atuação
ainda não se fez sentir ostensivamente. O que se tem espalhado como sendo cristianismo é a sua contrafação. Da sanção dessa moral é que está dependendo a felicidade humana, sob todos os aspectos. E mais para frente ele vai dizer: é de semelhante espécie de ensino que precisam os homens de nossos dias. Todos os problemas do momento atual se resumem em uma questão de caráter. Só pela educação podem ser solucionados. Demasiada importância se liga às várias modalidades do saber, descurando-se o principal, que é a ciência do bem. Os pais geralmente se preocupam com a carreira que os filhos deverão seguir, deixando-se impressionar pelo brilho e pelo resultado utilitário que de tais carreiras possam advir. No entanto, deixam de atentar para a questão fundamental da vida, que se resolve em criar e consolidar o caráter. Antes de tudo e acima de tudo, os pais devem curar da educação moral dos filhos, relegando às inclinações e vocações de cada um a escolha da profissão, como acessório. A crise que assoberba o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras. O momento reclama a ação de homens honestos e escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Cumpre sacudir-lhe o jugo fascinador, proclamando o reinado do caráter, o império da consciência, da moral e dos sentimentos. Bom, nesse capítulo, Pedro Camargo Vinícius, ele aborda a relação entre instrução e educação e como esses dois conceitos se complementam na formação integral dos indivíduos. Inicialmente, ele destaca a importância da instrução, que consiste na transmissão de conhecimentos, habilidades e valores por meio de métodos pedagógicos estruturados, como podem ser as aulas, as palestras, os exercícios. Para ele, a instrução é fundamental para a aquisição de competências técnicas e cognitivas, que são necessárias para a inserção dos indivíduos na sociedade. No entanto, ele alerta que a instrução não é suficiente para uma formação completa e que é necessário complementá-la com a educação. A educação, por sua vez, é um processo mais amplo e abrangente, que envolve a formação integral dos indivíduos, contemplando aspectos como valores, comportamentos e atitudes no bem. Ele defende também que a educação deve ser o objetivo principal da escola e que a instrução deve ser vista como um meio para atingir esse objetivo. Segundo ele, a escola não deve se limitar a transmitir conhecimentos técnicos, mas deve se empenhar em formar cidadãos críticos, conscientes, éticos e comprometidos com a transformação da sociedade, ou seja, indivíduos de caráter. Ao longo do capítulo, Pedro de Camargo Vinícius apresenta diversos exemplos e reflexões sobre a relação entre instrução e educação, destacando a importância de se valorizar ambos os processos e de se buscar o equilíbrio entre eles. Ele também faz críticas à tendência contemporânea de se valorizar excessivamente a instrução, em detrimento da educação, o que coloca em segundo plano a importância do caráter no indivíduo. E mais para frente, nesse mesmo livro, Pedro Camargo Vinícius ele vai se referir à renovação pela educação. Vamos a essa leitura então. Educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro. Todos possuem, em estado de latência,
poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objeto da educação. Se os nossos esforços se focalizarem numa determinada faculdade, deixando as demais em abandono, produziremos indivíduos anômalos, quer dizer, incompletos, constituindo povos desequilibrados, verdadeiros aleijões morais. É precisamente esse o quadro doloroso que nos apresenta o panorama internacional, onde as nações não conseguem encontrar o equilíbrio que as mantenha dentro do ritmo natural da vida. Agindo como rivais na persuasão de acautelar interesses particulares, todas elas, as nações, outra coisa não têm feito senão cavarem a ruína comum, gerando conflitos e convulsões internas, a par de guerras cruentas e fratricidas, que colimam na destruição das suas mais purificadas e vultosas realizações. Procurando a causa de tão indescritível loucura, que vem através de séculos e milênios, mantendo a humanidade nesse estado de demência coletiva, vamos encontrá-la na educação unilateral, ou seja, na monocultura da inteligência, com menosprezo do sentimento. Já ensinou o inigualável educador de Nazaré que só há um pecado e uma virtude. Esse pecado é o egoísmo e essa virtude é o amor. O mais tudo, seja na esfera do mal, seja na esfera do bem, são efeitos que daqueles dois elementos decorrem, quer dizer, eles decorrem sempre do egoísmo ou do amor. O egoísmo tem suas raízes mergulhadas nas profundezas do nosso passado, requerendo por isso grande soma de esforços à sua erradicação. Nada obstante, os homens lutam em estimulá-lo, de vez que a inteligência, muito amanhada, sem o controle do sentimento, fornece ambiente e terreno propício à sua expansão cada vez mais acentuada. Quer dizer, a expansão do egoísmo. E o nosso mundo acha-se sob o despotismo da inteligência. Daí o grande surto de progresso verificado no plano utilitário e material, contrastando escandalosamente com a barbárie e brutalidade reinantes em todas as camadas sociais. A inteligência, atendendo aos reclamos egoístas, constrói sobre a areia. Suas obras, portanto, não oferecem estabilidade e segurança, ruindo a cada passo, sob o fragor das paixões desencadeadas. Tratados e convênios, pactos e ajustes jamais solucionarão o problema da paz internacional, tampouco aqueles de ordem social interna, como o pauperismo, o desemprego, a orfandade, o vício e o crime. Só a educação, sob o aspecto harmônico e racional, devidamente compreendida em sua finalidade, invocará as nossas velhas e debatidas questões. Qualquer outra medida não passará de paliativos aleatórios e estéreis, conforme os fatos vêm demonstrando cabalmente. A nossa sociedade é uma enferma, entregue nas mãos de curandeiros charlatães, que se preocupam em combater sintomas, visando com isso impressionar a doente, cujo estado se agrava continuamente. Todas as perturbações sociais de caráter nacional ou internacional são fenômenos acidentais, revelando um estado mórbido geral e permanente que ainda não foi focalizado pelos inexperientes terapeutas que rodeiam o leito da extenuada enferma, que é a sociedade. A moléstia, no entanto, vai se definindo cada dia com mais evidência. Trata-se de lepra da alma, assinalada na insensibilidade moral que caracteriza o homem desse século. Eduque-se o sentimento, cultive-se a ciência do bem, que é a ciência do coração.
e ver-se-á a moléstia decrescer e a enferma entrar em franca convalescência. Urge dar essa orientação ao problema educacional. A humanidade precisa ser reformada. Do interior do homem velho cumpre tirar o homem novo, a nova mentalidade cujo objetivo será desenvolver o amor na razão direta do combate às multiformes modalidades em que o egoísmo se desdobra. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos e processos educativos. Cabe ao Espiritismo a nobre e grandiosa missão de iniciar esse trabalho fundando colégios, ginásios e educandários, cuja finalidade seja produzir uma geração nova, cristianizada, opondo-se à velha escola, que se esforça em submeter ou sufocar os germes de renovamento, procurando adaptar a juventude que desponta às exigências de um ambiente deletério, corrupto, inflado de vaidades e prenhe de hipocrisias. Bom, nesse capítulo, Vinícius tem como tema a renovação pela educação, abordando a importância da inovação na educação como forma de melhorar a qualidade do ensino e a formação dos indivíduos. Ele começa esse capítulo destacando que a educação precisa estar em constante processo de renovação, uma vez que a sociedade e o mundo em que vivemos estão em constante mudança e evolução. Segundo ele, a educação precisa acompanhar essas mudanças e se adaptar às novas demandas e desafios. Também defende que a inovação educacional não deve ser vista apenas como a adoção de novas tecnologias ou métodos de ensino, mas sim como uma mudança de paradigma, em que o foco deixa de ser a transmissão de conteúdos apenas e passa a ser a formação integral dos indivíduos. Ele faz críticas à educação tradicional, que considera obsoleta e ilimitada, e destaca a importância de se investir em práticas pedagógicas mais dinâmicas, criativas e voltadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a empatia, a colaboração e a resolução de problemas. Enfim, Vinícius defende que a inovação educacional é fundamental para a melhoria da qualidade de ensino e da formação dos indivíduos, e que a renovação pela educação deve ser uma constante para que a escola possa cumprir seu papel na formação de cidadãos críticos, conscientes e capazes de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. E aí ele vai se referir à necessidade de mais escolas espíritas para a formação de indivíduos mais completos e cristianizados. E no final do capítulo, desse capítulo que lemos, Vinícius vai se referir às palavras de Paulo, o apóstolo dos gentios. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E sobre esse assunto, o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, ele vai comentar essa afirmação de Paulo de Tarso no capítulo Combatendo a Sombra. Nós não vamos ler o capítulo, mas vamos fazer alguns comentários. Quer dizer, ele começa o capítulo dizendo que a sombra é um aspecto presente em todos os seres humanos, representando os nossos defeitos, limitações e tendências negativas. Segundo Emmanuel, a sombra é um fator que contribui para a evolução do indivíduo, uma vez que, ao tomarmos consciência dos nossos defeitos e limitações, podemos trabalhar para superá-los e nos tornarmos pessoas melhores. Aqui é o conhece-te a ti mesmo.
Em seguida, ele aborda a importância do autoconhecimento como forma de combater a sombra. Destaca que o autoconhecimento é uma jornada longa e desafiadora, mas que é fundamental para que possamos nos conhecer de verdade e trabalhar em nossas limitações e defeitos. Enfatiza também que a busca pelo autoconhecimento é uma tarefa constante, ela deve ser realizada com humildade e perseverança sempre, constantemente. Ele ainda destaca que a busca pela evolução espiritual é outro aspecto fundamental para combater essa sombra. Segundo Emmanuel, a evolução espiritual consiste em uma jornada de aprimoramento constante, em que buscamos nos tornar pessoas melhores, mais amorosas, mais compassivas. A evolução espiritual nos ajuda a desenvolver uma consciência mais elevada, sem a utilização da força para mudar os semelhantes. Por fim, ele ainda enfatiza a importância de nos mantermos vigilantes e atentos às nossas tendências negativas, trabalhando constantemente para superá-las, destacando que a sombra pode ser vencida com o trabalho constante de aprimoramento pessoal, o que nos permite viver com mais harmonia e amor em relação aos outros e em relação a nós mesmos. E no final do capítulo, Emmanuel vai falar nesse livro: não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva de amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Bom, pessoal, como vimos, Emmanuel, Vinícius, Paulo de Tarso, nos apresentam o meio mais eficaz de transformação da humanidade pela educação. Jesus, o maior educador que a Terra pôde conhecer, já nos alertava sobre a necessidade dessa transformação. Que possamos, junto deles, trabalhar por nós e pelos outros, em favor dessa urgente causa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.